Agora você vai visitar o cenário deslumbrante do inverno francês para conhecer um produto delicioso. É uma linguiça elaborada com uma receita secular. Para contar essa história, o repórter cinematográfico Jorge dos Santos e eu visitamos criadores de porcos, linguiceiros, defumadores e até produtores de queijo. Tudo isso numa das regiões mais geladas da França. A chegada da neve transforma radicalmente a paisagem dos campos e vilarejos da França. Os flocos vão caindo, vão cobrindo as colinas, vão tingindo de branco os telhados, as ruas e praças, os castelos imponentes. Estamos no extremo leste da França, perto da fronteira com a Suíça. A região se chama Franche-Comté, terra montanhosa conhecida como uma das mais frias do país. No auge do inverno, entre dezembro e fevereiro, a temperatura fica frequentemente abaixo de zero. E durante a noite, acredite, chega a fazer menos 30 graus. É nesse ambiente gelado que vamos conhecer a história da tal linguiça, típica do leste francês. Nossa primeira parada é numa loja de produtos regionais. Quem nos recebe gentilmente na porta é o dono. Bonjour, Grézard Pierre. Além de comerciante, seu Pierre Grézard é um dos mais reputados fabricantes de frios e embutidos da região. A loja dele é daquelas que vende de tudo. Tem vinho, licor, queijo, louça, tempero, geleia. À medida que vamos entrando, avistamos a parte nobre que fica nos fundos. Olha a quantidade e a diversidade de produtos feitos com carne de porco. E qual o principal produto da região? O produto principal, o grande destaque, é uma linguiça defumada, a linguiça de Morteau. É o nosso defumado mais famoso e com maior percentual de fabricação. A palavra Morteau vem do nome de um vilarejo da região, onde essa linguiça começou a ser fabricada há mais de 400 anos. Com o tempo, a produção caseira dos sítios foi dando lugar a uma cadeia produtiva organizada. Para saber mais sobre o assunto, nós vamos pegar a estrada. A zona rural da Franche-Comté é marcada por terrenos ondulados, numa altitude que varia entre 800 e 1.200 metros. A região também abriga vales bonitos e lagos imensos, como este, congelado por causa do frio. As fazendinhas com construções coloridas pontuam a paisagem o tempo todo. Quase todas são de produtores de leite, que criam uma mesma raça, a Montbéliarde, uma vaca produtiva, adaptada ao frio e nativa desta região da França. Além de ter muito pasto, muita vaca e muito leite, a Franche-Comté também é famosa por ser uma das principais regiões produtoras de queijos da França. A atividade envolve 170 laticínios que trabalham todo dia. Durante os meses gelados de inverno, a produção continua em ritmo acelerado. A abundância de laticínios e a fabricação constante de queijos estão intimamente ligadas à produção da linguiça de Morteau. Daqui a pouco você vai entender por quê. O laticínio que vamos visitar pertence a uma cooperativa tradicional da região. Joël Parrin é o manda-chuva do lugar, um tipo de profissional que aqui na França é chamado de mestre queijeiro. Na Franche-Comté, nós temos 4 queijos com certificação de origem e o principal deles se chama Comté, que é o queijo mais fabricado e mais consumido em todo o país. São 50 mil toneladas produzidas anualmente. A fabricação do Comté conjuga a receita tradicional com equipamentos de última tecnologia, muitos deles controlados por computador. Assim que o leite coalhado atinge o ponto ideal, os grandes tachos vão se inclinando automaticamente. Na sequência, o líquido é bombeado por tubos metálicos e vai enchendo estas formas redondas. O soro do leite vai escorrendo por baixo e as formas ficam cheias da massa do queijo, que nessa fase ainda é branca. Com a ajuda dos trabalhadores, as formas seguem então por esteiras rolantes, são tampadas
e depois levadas para grandes prateleiras onde ficam as prensas. Repare que o funcionário empurra a forma na estante e aciona uma alavanca mecânica que pressiona a tampa. Na etapa final, o queijo já desenformado fica em prateleiras onde ocorre a maturação. Cada comté de 40 quilos deve amadurecer pelo menos 4 meses antes de chegar à mesa do consumidor. Mas afinal, qual é a relação entre a fabricação desses queijos e a produção da linguiça de Morteau? A resposta está num subproduto dos laticínios, o soro de leite, que é usado regularmente para alimentar os porcos da região. A origem do aproveitamento desse produto remonta à criação das cooperativas da região. Quando os camponeses daqui começaram a fazer queijos em grupo, surgiu a necessidade de dar destino a volumes consideráveis de soro de leite. E aí foram aparecendo diversas granjas de porcos no entorno das cooperativas para consumir o soro. Ao longo dos séculos, a utilização constante de grandes quantidades de soro de leite se tornou um dos pilares da suinocultura dessa região da França. As criações consomem cerca de 30% de todo o soro produzido pelos laticínios daqui. O volume total gira em torno de 2 milhões e 500 mil litros por dia. Nós fomos conhecer um criador de porcos típico da região. Ele fica no município de Plane, num sítio de 6 hectares. O dono da granja, Laurent Motet, vem de uma família com tradição na atividade. O avô dele já criava porcos por aqui há 80 anos. Na entrada, a nossa equipe precisa pendurar os casacos, tirar os sapatos, colocar botas de borracha e ainda um macacão de trabalho. Isso é obrigatório, uma medida de precaução sanitária. Caminhando com Laurent, a primeira impressão é de um ambiente organizado, como nas granjas modernas do Brasil. A criação é dividida em salas que abrigam animais de idades diferentes. O Laurent Motet está me explicando aqui que a propriedade dele não faz só engorda dos porcos. Ele trabalha com todas as fases da criação, o que envolve também reprodutores, matrizes, os leitões pequenos. Ao todo são 2.800 animais. E são quantas pessoas para cuidar dos animais? Hoje nós temos apenas 2 funcionários em tempo integral e um que trabalha meio período. A nossa criação é muito mecanizada e com equipamentos corretos, a gente não perde tempo para cuidar dos animais. O rebanho de engorda é composto por animais cruzados que resultam de uma mistura de 4 raças: Landrace, Duroc, Pietran e Large White. Para produzir os futuros leitões, a equipe da granja faz coleta de sêmen de cachaços, insemina regularmente matrizes e zela pelo conforto das porcas prenhes. Com esse trabalho, nascem em média 107 leitões por semana. O criador explica que, na primeira semana, os leitões se alimentam exclusivamente do leite materno. E olha a disposição dessa turma. Quando acaba a fase de amamentação, os porcos são levados para outras salas, com baias maiores. É o início da engorda, que dura 5 meses. Cada leitão chega aqui pesando 8,5 kg. Nessa fase, no ambiente novo, os animais podem ficar estressados e apresentar doenças, como gripes ou diarreia. Então, para evitar e prevenir esses problemas, a gente coloca um pouco de antibiótico nos coxos durante 8 dias. Põe aqui, parece que eles querem morder a minha bota. O leitão é muito brincalhão e curioso. Esse aí quer te morder para se divertir. É nessa fase que os porcos começam a receber o alimento que se tornou um dos pilares da suinocultura na região, o soro de leite. Nós damos o soro por vários motivos. Primeiro, porque ele é um produto de ótima qualidade, barato e abundante na região. E segundo, porque isso é uma exigência dos fabricantes da linguiça de Morteau, algo que tem a ver com a qualidade final do produto. Mas o soro, sozinho, não garante uma alimentação equilibrada para o rebanho. Por isso, o líquido é misturado a concentrados, elaborados à base de cereais triturados, como milho e trigo,
e ainda farelos de canola ou soja. Como alimento, o soro é muito rico em energia e os porcos adoram. Já os concentrados que nós fornecemos são ricos em fibras e proteínas, o que é um complemento essencial. E é por isso que nós fazemos a mistura, uma espécie de sopa que os animais assimilam muito bem. A sopa pronta é bombeada então por uma tubulação interna da granja até as salas dos animais. Aqui, a refeição é aguardada com ansiedade. Quando a sopa começa a encher os coxos, é uma correria. O soro é um produto apetitoso, por isso é que os animais fazem a maior bagunça na hora da comida. Quanto tempo para eles comerem tudo? 5 minutos, e está tudo acabado, e os coxos ficam limpinhos, parece até que foram lavados. Com tanta comida, o rebanho também produz muita urina e muito estrume. Para que o ambiente não fique sujo demais, o piso das baias é feito com grelhas vazadas. Assim, os dejetos vão sendo empurrados para baixo pelos próprios animais. Do subsolo dos galpões, o material segue por canaletas até chegar a este grande tanque externo. Revestido de concreto, ele pode armazenar até 2 milhões de litros. Ao longo do ano, tudo será usado como adubo. Os dejetos dos porcos são um fertilizante natural muito rico. Por isso, os criadores de gado da região aproveitam o material para adubar pastos e pequenas plantações. A operação segue regras ambientais fiscalizadas por técnicos do Estado. Eles fazem análises de solo e determinam qual a quantidade de esterco que pode ser despejada em cada local ou parcela de terra. A ideia desse manejo é aproveitar os dejetos sem provocar contaminação do solo e do lençol freático. A vantagem é que a densidade de granjas é relativamente pequena na região. São apenas 300 criadores em toda a Franche-Comté. Curioso é que o principal destino do material são as áreas de pastagem. E com isso surge um ciclo interessante. As vacas produzem o leite que se transforma em queijo e soro. E os porcos consomem o soro e acabam adubando o pasto das vacas. No final da engorda, aos 6 meses de idade, os porcos da granja já pesam mais de 100 quilos. Estão prontos para o abate. Daqui a pouco você vai conhecer a receita do embutido mais famoso dessa região da França, a linguiça de Morteau. A fabricação tradicional, o charme da defumação em fazendas antigas e a importância do produto na história e na economia da região. Já, já.